Amados irmãos, que a paz seja convosco, evangelista Flávio da Igreja de Deus, do Sétimo Dia, no Brasil, Movimento Bíblico Congregacional. Hoje eu quero falar sobre o assunto: Jesus Cristo participou da criação de Gênesis, da criação material? Podemos utilizar Colossenses capítulo 1 para provar uma pré-existência de Jesus participando da criação material lá de Gênesis? Vamos ler então, começando Colossenses capítulo 1, para nós meditarmos e contextualizarmos a passagem de Colossenses 1, que fala que nele e para ele foram criadas todas as coisas que eram no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Colossenses 1, nós começamos no versículo 3, o apóstolo Paulo falando: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. No versículos adiante, ele fala no versículo 9: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. No verso 12 ele fala: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Então nós vemos aqui que o assunto de Colossenses 1, o apóstolo Paulo está recobrando uma linguagem espiritual. Ele está falando da salvação. Ele está falando que Cristo, ele é o primaz, ele tem a preeminência, sendo o primogênito de toda a criação. A palavra primogênito não necessariamente significa o primeiro ser criado. Nós temos o caso de Jacó e Esaú. Esaú era realmente, por direito, o primeiro que nasceu. No entanto, a primogenitura foi passada para Jacó. Jacó acabou sendo primogênito aos olhos de Deus. Ou seja, o que teve a primazia, né? Então Jesus, ao receber de Deus a missão aqui na terra, como segundo Adão, e morrer por nós, né, sendo o Messias, ele passou a ter a primogenitura. Ele passou a ser o principal e cabeça da igreja. Aqui diz também que ele é a imagem de Deus invisível, ou seja, ele refletiu todo o caráter de Deus. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus Cristo é o segundo Adão, espírito vivificante. Então, ele refletiu todo o caráter de Deus. Jesus mesmo falando para Filipe em João, no Evangelho de João, capítulo de número 14, ele falou: Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Não crês tu que o Pai está em mim, que as obras que eu faço não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim? Ou seja, Jesus refletiu o caráter de Deus pela sua obediência, pela sua santificação, pela a sua forma de ser, ele refletia a imagem de Deus. E aqui está dizendo a respeito da reconciliação, né? O versículo de número 20 fala: havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse
consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Esta linguagem da nova criação, o apóstolo Paulo ele utiliza em outras partes, em outros lugares, em suas epístolas. Nós vemos o caso lá de 2 Coríntios, capítulo de número 5, Paulo falando a respeito da nova criação, né? Diz aqui no versículo 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então a igreja, ela tem essa função, por meio de Cristo, que é o cabeça, de tornar a trazer, de tornar a congregar todas as coisas em Cristo Jesus. Por isso que diz que foi feito nele, para ele e por causa dele. Jesus, ele é antes, aqui diz, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 17. Sim, já lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando houve a queda do homem, Deus, o Eterno, vai prometer um Salvador, nascido de mulher. E aí Paulo fala lá em Gálatas, vindo à plenitude dos tempos, né, nasceu o Messias, né, de mulher, debaixo da lei. Né, na plenitude dos tempos, Deus cumpriu a sua palavra, fazendo nascer Jesus. Né. A Bíblia de Jerusalém fala sobre o nascimento de Jesus aqui, em Mateus, capítulo de número 1, diz assim, no versículo de número 18, né? A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então usa aqui a palavra origem, corretamente traduzido, porque no grego está a palavra Gênesis, aqui em Mateus 1,18. Gênesis com 2 N, significa origem. Então, a origem de Jesus é neste momento, quando ele foi, por obra e poder do Espírito Santo, gerado no ventre de sua mãe. Ele não teria uma pré-existência lúcida, consciente, antes de nascer. Ele não teria encarnado, né? Que isso não tem nenhuma base bíblica. Alguém imortal se tornando homem mortal aqui na Terra. Isso teria, sim, essa crença, né, no meio pagão, né, que os deuses se tornavam homens aqui na terra. Lá em Atos capítulo 14, quando Paulo fez o milagre daquele coxo de nascença, né, aí os pagãos disseram, os deuses desceram até a terra e fizeram-se homem. Aí disseram que Paulo e Barnabé seria Mercúrio, Júpiter, né? Essa crença era muito divulgada no meio pagão, que divindades se encarnavam aqui na terra se tornando homens. Mas na Bíblia não tem nenhum fundamento essa crença de um ser espiritual encarnando como homem aqui na terra, né? Isso foi uma teoria que levou algumas décadas para se desenvolver no seio da apostasia, né? E no Concílio de Nicéia foi-se discutido a respeito de uma pré-existência e da divindade de Jesus. No entanto, a Bíblia fala que Jesus Cristo é o segundo Adão, né? Em Romanos, capítulo de número 5, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito do plano de salvação, né? E apresenta Jesus como o segundo Adão, homem, né? Diz aqui no verso de número 12 do capítulo 5 de Romanos: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mais à frente ele fala no verso 15: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Né? E o verso 14 fala: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão,
o qual é a figura daquele que havia de vir. Então coloca Adão como a figura daquele que havia de vir. Jesus, o segundo Adão. Homem. A Bíblia apresenta Jesus como homem, homem perfeito, mas homem, né? E ele é quem vai trazer a reconciliação. Ele vai reerguer a humanidade, a criação geral, no caso, a criação espiritual, geral espiritual, trazendo a reconciliação de todas as coisas, quer no céu, quer na terra, em Cristo Jesus. Este é o contexto de Colossenses 1. Colossenses 1 não está falando da criação material lá, que Jesus ajudou a criar peixes, a criar as árvores, os pássaros. Não é isso o assunto de Colossenses 1. Tanto é que essa mesma linguagem de Colossenses 1, explicando Colossenses 1, o apóstolo Paulo recobra em Efésios capítulo 1. Ele fala aqui em Efésios 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quer dizer, nós já estamos em lugares celestiais espiritualmente. Verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então a nossa eleição foi antes da fundação do mundo. Não significa que nós pré-existíamos e teríamos encarnado aqui na Terra. Não. Mas no plano de Deus, né, o Logos de Deus, o plano de Deus, já estava concebido a salvação e o reerguimento da humanidade através do Messias. E diz o verso 5 aqui de Efésios 1. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E o verso 10 fala, e de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nós vemos aqui a mesma linguagem de Colossenses 1, aqui em Efésios 1. E o verso 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Mais à frente, do capítulo 1 de Efésios, fala aqui o verso de número 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então Paulo recobra a mesma linguagem espiritual a respeito da igreja, colocando Jesus como primogênito, o primaz, o cabeça da igreja, assim como Colossenses 1. E nós vemos que o assunto aqui é espiritual. Fala de principado, poder, potestade, são as ordens. Todas as ordens foram mudadas com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós vemos que na cruz, Jesus despojou todos os principados. O ministério levítico, que estava em vigor até Jesus morrer na cruz, ele foi despojado. Ele perdeu seu valor e foi mudado para o ministério de Melquisedeque. Houve toda uma transformação, quer no céu, quer na terra, com Jesus Cristo, né? E nós fomos feitos novas criaturas, nós fomos congregados em Cristo Jesus. Então, o assunto de Colossenses 1, não podemos pegar versículos isolados ali e falar que Jesus pré-existia e participou de uma criação lá em Gênesis. Alguém pode estar perguntando aqui agora, né? Ah, mas lá em Gênesis 1, que fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Não estaria Jesus ao lado do Pai, criando ali, né? Bom, irmãos, Gênesis 1, 26 diz assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado. Mas o verso 27 já fala novamente no singular, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A palavra hebraica
aqui traduzida como Deus, Elohim, é uma palavra substantivo plural. Ela é naturalmente no plural. Elohim está no plural não por causa de uma quantidade, mas sim por uma excelência ou uma majestade. No hebraico existe isso, né? Palavras que são colocadas no plural com o objetivo de mostrar excelência, qualidade, majestade, né? Céu dos céus, né? O hipopótamo, que é um animal forte, né? Behemoth, aparece no plural naturalmente por causa da sua força, da sua excelência, não porque é mais de um, né? E a palavra Elohim é a mesma coisa. Então, obedecendo à gramática hebraica, é traduzido no plural, mas trata-se de um plural majestático. A Bíblia de Jerusalém, os eruditos que traduziram a Bíblia de Jerusalém, eles falam isso aqui no rodapé de Gênesis 1, versículo 26, né? Aqui fala, eles dizem assim, não nos parece ser um plural majestático, a não ser que se explica também pelo simples fato de que o nome Elohim é um plural, quanto à forma, né? Pois ele é usado quase sempre como nome próprio do verdadeiro Deus e acompanhado normalmente de um verbo no singular. Embora seja raro em hebraico, parece que temos aqui um plural deliberativo, quando Deus, como em Gênesis 11:7, né, também é usado o plural, ou não importa qual outra pessoa fala consigo mesmo, a gramática hebraica parece aconselhar o emprego do plural. Então, quando o Elohim é utilizado, Deus falando consigo mesmo, a gramática hebraica permite a utilização do plural majestático, né? Na Vulgata, o grego, né, reformado, em Hebreus 2:7, compreende o texto como uma deliberação de Deus com sua corte celeste, né, com os anjos. Este plural era uma porta aberta para a interpretação dos padres da igreja que viram, já sugerido aqui, o mistério da Trindade. Então os padres viram aqui uma sugestão para a Trindade, mas não que fosse, né? No hebraico trata-se de um plural majestático. Se Elohim realmente fosse utilizado com o plural para denotar que fosse o Pai, o Filho, ou que fosse uma Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, supostamente, então em todos os lugares em que Elohim fosse utilizado para o Eterno, seria somente a palavra Elohim no plural. No entanto, nós encontramos mais de 50 aparições da palavra Elohá, que é o singular de Elohim, se dirigindo ao mesmo Deus. Então essa tese de que Elohim está no plural, porque Deus é uma pluralidade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou Pai e Filho, cai por terra. Cai por terra, porque se a palavra Elohá, que é o singular de Elohim, é utilizado para se dirigir ao mesmo Deus, então nós vemos a única unicidade de Deus, o unitarismo bíblico, que existe somente um único Deus criador, o Deus e Pai. Mesmo porque há mais algumas aparições, várias aparições, aliás, na Bíblia, de que Deus criou todas as coisas sozinho, sem ninguém com ele. Êxodo capítulo de número 20, no quarto mandamento da lei de Deus, quando Deus vai justificar por que se deve observar o sétimo dia da semana, como memorial da criação, o versículo de número, capítulo 20, versículo de número 10, né, e 11, diz assim, o versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, o sétimo dia descansou. Então, no singular, Deus criou todas as coisas em 6 dias, né, sozinho. Nós temos também aqui, em Isaías, capítulo de número 44, versículo 24, onde o próprio Eterno, ele fala de ter criado todas as coisas sozinho, ninguém com ele. Isaías 44, versículo de número 24. Aqui é bem claro que Deus estava sozinho na criação. Vemos aqui, ó,
Isaías 44, versículo 24, fala assim: assim diz Yahvé, o teu Redentor, aquele que te modelou desde o ventre materno. Eu, Yahvé, é que tudo fiz, e sozinho estendi os céus, e firmei a terra. Com efeito, quem estava comigo? Então Deus fala que criou tudo, sozinho, e ainda desafia. Quem estava comigo? No livro de Isaías, capítulo de número 6, nós vemos que Deus estava sozinho assentado no trono, diferentemente lá de Apocalipse, depois da ascensão de Jesus, Jesus à direita de Deus. Aqui em Isaías 6, fala no verso 1: no ano em que faleceu o rei Uzias, vi o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. A cauda de sua veste enchia o santuário. Então somente Deus estava sentado sozinho no seu trono antes de Jesus nascer, né? Então não existe base para essa teoria de que Jesus pré-existia, ele ajudou na criação lá em Gênesis, né? Nós vemos aqui Deus declarando que ele criou tudo sozinho. Lá em Jó, capítulo de número 9, versículo de número 7 e 8, Deus também volta a falar novamente, mais uma passagem bíblica, de que ele estava sozinho lá na criação. Jó, capítulo 9, versículo de número 7 e 8. Manda o sol que não brilhe, guarda sob o sigilo as estrelas, sozinho desdobra os céus e caminha sobre o dorso do mar. Então, estamos vendo aqui, esclarecendo a todos os nossos irmãos, que Jesus Cristo é o segundo Adão, a sua origem foi no seu nascimento, embora que ele foi pelo conselho de Deus, pela presciência de Deus, o conselho anterior de Deus, profetizado que ele nasceria na plenitude dos tempos, vindo à plenitude dos tempos, nasceu de mulher debaixo da lei, né? Mas ele vai se originar realmente quando, pelo poder do Espírito Santo, o óvulo de Maria vai ser fecundado miraculosamente, nascendo ali um homem perfeito, segundo Adão. É ali que é a origem de Jesus. Essa crença pagã de que os deuses desciam do céu, né, se transformando em homens aqui, lá em Atos capítulo 14, quando Paulo fez o milagre lá do coxo, que foi curado mediante a fé, os pagãos começaram a falar: desceram entre nós os deuses, né? E disseram que Paulo e Barnabé era Mercúrio, Júpiter, né? A encarnação de deuses como homem aqui na Terra. Essa crença pagã, nós sabemos que foi ela que influenciou e veio depois a trazer os dogmas confusos, né? Espúrios da Trindade, né? E da pré-existência de Jesus. Nós iremos esclarecer outros pontos, irmãos, como João 17,5, Pai, glorifica-me com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E João capítulo 1, no princípio era a palavra. Em vídeos posteriores nós iremos esclarecer também esses assuntos. Mas conseguimos mostrar aqui para os irmãos uma exegese bíblica, né, comparando, mostrando biblicamente as coisas espirituais com as coisas espirituais, que Colossenses 1 não tem base para nós mostrarmos que Jesus participou da criação material, mas que Jesus é o cabeça da igreja, o primogênito da criação, da nova criação de Deus, que é a igreja, todos os que foram salvos através do seu sacrifício vicário. Que a paz seja convosco. Amém.